Bem-vindos a mais um episódio do Entre uma Parada e Outra, podcast da Medicina de Emergência da Escola Paulista de Medicina do professor Aécio Góes. Eu sou o João, e aqui com a minha co-host Amanda. Fala, oi Amanda. E aí pessoal, como estão? E aí Amanda, tudo bem? Tudo jóia, Jones. Hoje estamos sem nosso terceiro co-host, Diego Adão. Ele está brilhando, sendo inclusive muito paparicado e muito fotografado no Congresso Brasileiro de Cirurgia. Ele está vivendo uma vida de superstar, sabia? Você não tem Instagram, então você não está sabendo. O Diego está um superstar do Congresso Brasileiro de Cirurgia. Não estava sabendo disso, né? Ele está super. Daqui a pouco a gente vai ter que pedir autógrafo para ele. Mas ele está lá representando a Unifesp, então a gente vai continuar nosso trabalho daqui. Esse episódio vai sair amanhã, né? Então ele ainda estará no Congresso. Tá lá, levando mais tretas. E hoje a gente vai discutir um tema muito querido do fundo do meu coração, um dos meus temas favoritos na medicina de emergência, que é a intubação. A gente vai discutir o uso de bugie ou o fio guia ou nada para intubar os pacientes na emergência, né? O uso de dispositivos em geral para auxílio na intubação orotraqueal, né? Também é um dos meus temas favoritos, acho que de todo emergencista, né? Vai lá, jogue a bomba. Se você não gosta de intubação, especialmente de dispositivos de intubação, acho que você está no lugar errado, né? Não está na emergência. Sim. Gente, a gente está no online, tá? Então talvez tenha um delayzinho aí das falas, das conversas. Mas o importante é que o episódio vai sair. Então bora. Não tem delay, não. Tem um pouquinho sim. Tem pra gente. É porque a gente não tem a comunicação visual, né? De eu olhar pra sua cara e imaginar o que você vai falar, entendeu? Entendi. O delay de você responder, ou eu responder pra você, entendi. Sim, da gente entender que aquela comunicação, assim, sabe? De olhar e falar. Mas enfim, vai, Jones, joga a bomba. Sim. Então a discussão é... eu já tive discussões... eu pensei que isso é um tema já morto e enterrado. A gente adora bugie, a gente adora usar esses dispositivos. Mas aparentemente eu tive algumas discussões, especialmente com o pessoal de outras especialidades, alguns chefes, sobre o uso do bugie como primeira tentativa. Muita gente ainda tem essa visualização de que o bugie é um dispositivo de resgate, uma segunda tentativa depois de uma falha. E ainda muita gente até discutindo com os internos, o pessoal do quarto ano, falando para mim que eles foram ensinados que o jeito certo de intubar, se você sabia intubar um paciente direito, o jeito certo era intubando sem usar nenhum dispositivo, intubando só com o tubo. Eu deixei clara a minha opinião já só nessa abertura, mas o que você acha, Amanda? Antes de entrar nessa discussão, eu queria fazer só 2 ressalvas aqui, tá? A primeira de todas, eu acho que a mais importante, é que nós somos especialistas em via aérea. As pessoas acham que não, né? Que só o anestesista que é especialista em via aérea, mas não. Nós somos especialistas em via aérea na emergência. É um dos nossos carro-chefes, a gente estuda isso arduamente durante 3 anos, tá? Então, ainda existe muito essa discussão, né? Ainda tem aquele negócio, via aérea é difícil, liga para o anestesista para descer. E não, a gente precisa começar a tomar o nosso lugar também, que é de especialista ali. A via aérea difícil sou eu. E eu não tô dizendo isso, gente, menosprezando os colegas de outra especialidade, jamais, tá? Inclusive, eu não vejo problema nenhum de chamar um colega de outra especialidade para ajudar. O que eu tô dizendo é que, assim, não é uma exclusividade do anestesista saber manejar uma via aérea difícil, qualquer outro tipo de via aérea. Nós também somos especialistas nisso e também a gente se garante no que a gente está fazendo ali. Não vejo problemas, inclusive, se tiver algum colega, eu chamo para estar do meu lado, mas não é porque eu não consiga, mas é porque eu gosto de ter pessoas do meu lado quando eu tô numa via aérea difícil, porque é isso para qualquer pessoa, né? A gente sempre tem que ter um backup ali. Não é toda via aérea que a gente vai conseguir, às vezes outra pessoa vai ter uma visualização melhor do que a nossa.
E isso me leva para o meu segundo ponto, que é sala de emergência, procedimentos que colocam em risco a vida de uma pessoa, são procedimentos que não pode ter ego. E a discussão sobre o uso de dispositivos para ajudar na intubação ou qualquer outro procedimento, ela ainda é baseada muito no ego de quem está fazendo, de que a pessoa acha que ela usar alguma coisa para ajudar ela está diminuindo a capacidade que ela tem de fazer o procedimento. Só que, na verdade, é o contrário, né? O dispositivo ele foi criado justamente para ajudar, para que você não tenha que passar por uma segunda tentativa de fazer alguma coisa. Então, ainda está muito ligado no ego das pessoas de que elas acham que se ela usar um buja ou usar o fio guia, ela vai estar sendo menos laringoscopista, né? Porque, não, eu odeio essa palavra, mas ela vai ser menos profissional e menos expert de usar ele. Sendo que, na verdade, não. É só o seu ego te dizendo que você consegue. As pessoas ainda querem provar que elas conseguem entubar no seco. Isso é a coisa mais arbitrária e mais sem noção e desnecessária que a gente poderia fazer, né? O nosso objetivo, quando a gente pensa em via aérea de emergência, é que a gente consiga tudo no menor tempo possível e com o maior sucesso possível. Então, se eu tenho um dispositivo que está ali com o objetivo de me auxiliar, de mudar o meu processo, de tirar a minha porcentagem de talvez eu consiga de primeira para muito provavelmente eu vou conseguir de primeira, cara, eu vou usar. Eu não quero ter que fazer a segunda vez, porque a segunda vez ela pode ser muito pior do que a primeira. Então, essa discussão, para mim, ela já está encerrada, não existe na sala de emergência entubar no seco. Mesmo que a via aérea esteja na sua cara, ela não existe. Essa discussão, para mim, ela deveria ter um ponto final. Concordo. Mas a gente vai discutir, precisa discutir. A gente vai chegar nesse ponto. Mas uma coisa importante que você falou, e acho que é um negócio legal de frisar, é que vários livros de vias aéreas colocam esse ponto, que o grande empecilho para uma série de questões da via aérea, seja a realização da CRICO, de outras fonas, ou o uso o acesso de uma melhor via aérea para o paciente, o maior empecilho para todas essas coisas é sempre o ego de não aceitar que você não conseguiu entubar esse paciente num tempo hábil, ou que você não quis usar um dispositivo de suporte, e daí você atrasou a via aérea desse paciente e colocou o paciente em risco desnecessariamente por uma questão de ego. Então, uma das coisas escritas, acho que inclusive está no UOL, se eu não me engano, é que um dos grandes empecilhos é um empecilho psicológico por causa do ego mesmo. Eu acho legal que você trouxe esse ponto. Eu acho que se você não consegue lidar com o seu ego, você não deveria nem entrar, nem pisar numa sala de emergência, né? Entrou na sala de emergência, ego fora, porque senão isso só vai trazer dano para todo mundo. Tanto para o paciente, quanto para a equipe, quanto para todo mundo. Não existe isso. Mas bora para a discussão, Joãozinho, vamos lá. Você tem dois artigos clássicos, né, que a gente tem, que discutem isso. Buja até recentemente não era algo nem conhecido. Ele foi inventado, você vai saber falar isso melhor. Mas é uma discussão que chegou para ficar, e ela ainda vai perdurar durante muito tempo, porque, enfim, ainda tem também o ego das pessoas de o que é melhor, é fio guia, é buja, etc. Eu acho que, assim, na emergência, nos últimos 10 anos, a gente tem tido um aumento mesmo da questão do buge, mas ficou, eu acho, e o que a gente vai discutir hoje, inclusive, que é o Beam Trial, que foi de 2018, que discute esse ponto, que é a habilidade, a capacidade de intubação em primeira tentativa com o uso de buge. Até antes do estudo já tinha um movimento, de uma forma geral, dentro da emergência, para aumentar o uso do buge na primeira tentativa, mas o BEAM é o estudo que vem para a gente com os 2 pés no peito, para falar assim, para usar o buge na primeira tentativa. No BEAM, ele foi feito pelo Dr. Driver,
O BEAM, ele foi um estudo muito interessante, só que ele foi um estudo unicêntrico, feito num local com uma grande, em que os residentes faziam sempre uso do BUJ, foi um estudo não cego, porque obviamente é impossível cegar a intervenção de usar o BUJ ou não vamos fazer o residente fechar os olhos na hora que ele for entubar, mas avaliando a capacidade de intubação em primeira tentativa do BUJ versus o fio guia. Certo. E o resultado, não sei se você está com ele aí, mas o resultado foi uma grande diferença entre os dois grupos, sendo o BUJ nesse pessoal por volta de 95%, 96% de primeira tentativa, contra uns 82% no grupo fio guia. Então aí 14, quase 13, 14 pontos percentuais de diferença. Sim. Eu nunca sei quando o João tá sendo irônico ou não, gente. Ai, meu Deus. Não, pode falar, desculpa. Não, é sério. É que pontos percentuais, né? 10%, essa diferença de 10%, 10 pontos percentuais. Né? Então, uma diferença razoável, né, entre os dois grupos. Sim. A grande questão desse tipo de estudo, né, que a gente sempre tem que pensar, é que ela é muito examinador dependente também, né? Não é um estudo que você está avaliando o efeito de uma droga ou não. Você está avaliando pessoas fazendo tal procedimento, né? Isso sempre vai ter uma intervenção humana junto que vai complicar o resultado. Apesar de ser um estudo muito bem feito, muito bem desenhado, a gente sempre vai ter que contar com o fato de que a gente está dependendo de pessoas para poder fazer aquilo dali. Sim, O estudo tem algumas medidas, eles usaram um relógio para avaliar exatamente o tempo que cada residente usou para entubar aqueles pacientes, como que foi feita essa avaliação, mas sempre existe um fator, especialmente por essa questão de que não tem como cegar o estudo, você tem uma perda mesmo da capacidade de você como fala? Oi, desculpa. De avaliação. Existe um pouco dessa função do próprio de quem está fazendo a intervenção, né? Que é uma coisa que a gente vai ver um pouco mais no estudo subsequente do próprio driver, que é o BUJ Trial, que ele faz alguns anos depois, seguindo a ideia, a evolução óbvia desse próprio estudo. O BEAM avalia, num estudo unicêntrico, o BUJ Trial faz uma avaliação num estudo mesmo multicêntrico. E essa é a questão que a gente vai ter 4 anos depois, em 2022, sai o BUJ Trial, também do driver, fazendo a mesma pergunta, usando o mesmo tipo de randomização, mas daí, em vez de ser unicêntrico num centro com alto treinamento em BUJ, o BUJ Trial é um estudo que vai avaliando multicêntrico, centros sem a habilidade de BUJ, como que seria a diferença entre primeira intubação com BUJ e fio guia. Sim, e esse estudo do BUJ Trial, ele mostra que não existe superioridade nem inferioridade em relação ao BUJ e ao fio guia, né? Isso, O que ele mostra, numericamente, ele até mostra uma vantagem do uso do guia. Sim. Com o fio guia fazendo aí semelhante ao BEAM Trial por volta de 82%, 83%, e o BUJ ficando só por volta de 80%. Sem diferença estatística entre os dois, mas mostrando uma tendência para
o uso do fio guia. E em termos de complicações, o bougie parece, não tem diferença estatística, mas o bougie tem por volta aí de uns 11% de hipoxemia, enquanto o fio guia vai ter por volta de 9%. Então, os dois mostrando uma preferência até para o fio guia do que para o bougie nessa primeira intubação, apesar de não ter diferença estatística entre os dois grupos. Aí vem um ponto importante. Uma avaliação que algumas pessoas têm é que isso mostra que não tem diferença usar o bougie ou usar o fio guia, seria a mesma coisa. Mas eu acho que tem uma avaliação um pouco mais profunda para a gente fazer. É isso que eu tô querendo. Cara, vai e fala. Habla. Habla. Fala. A grande avaliação mais profunda é que você tem um estudo mostrando por volta de 82% ainda para o bougie e fio guia, sem nenhuma prática de bougie, versus um outro estudo que mostra um centro de alta prática em bougie fazendo 96% de intubação na primeira tentativa. O nosso cérebro não é muito bom em visualizar a porcentagem, mas para você ter uma ideia, 80% é por volta de 4 a cada 5. Isso significa que a cada 5 intubações com o fio guia, se você tiver habilidade, que é esse grupo do segundo estudo, do estudo Bougie Trial, um deles você vai falhar na primeira tentativa. Enquanto 96%, 95% do Beam Trial significa que a cada 20 pacientes que você tentar entubar com o bougie, se você tiver habilidade, você vai falhar em entubar na primeira tentativa. A diferença é 4 vezes maior. Algumas pessoas saíram desses dois estudos com a ideia de que não existe diferença entre usar o bougie ou usar o fio guia. Eu acho que existe uma diferença, e ela é uma diferença gritante, e é importante você avaliar os dois estudos com esse ponto, de que, na verdade, existe uma diferença se você é bem treinado no bougie. Então, se você for bem treinado em bougie, você vai ter uma taxa de sucesso maior. Então, eu deveria pegar o fio guia ou eu deveria pegar o bougie? Eu não tenho muita prática. Você deveria pegar o bougie, porque, primeiro, estatisticamente não tem diferença entre as probabilidades de intubação, mas cada vez que você usar o bougie, você vai ficar um pouco mais hábil naquela habilidade e você vai aumentar a sua taxa de sucesso até os 95%, 96% que o BIM mostra. Sim. Qual que é o seu ponto de vista? Não, a gente vê isso até na prática mesmo, né? A gente que roda, eu pelo menos, né, rodo bastante com residente. É muito legal, né? Na residência a gente sempre tem que ampliar a visualização de todo mundo. Então a gente sempre vai expor eles a situações de intubação com fio guia e situações de intubação com bougie. E o que eu mais vejo na minha prática, pelo menos, é assim, eu dou o bougie na primeira vez pro residente usar, um residente que nunca usou, ele nunca mais quer largar. Depois da vez que ele usa o bougie, ele fala, cara, é muito fácil de usar. E ele se sente muito confortável no trato, né, na hora de fazer. E realmente é gostoso de você pegar um bougie e você sentir que você tem uma via aérea. Então eu vejo muito isso acontecendo mesmo, né? Da gente ver que o residente ele tem uma facilidade maior de se adaptar ao bougie do que se adaptar ao fio guia. Mas ainda tem a grande questão de que a maioria das pessoas foi muito ensinada durante a faculdade ao uso do fio guia. Então é muito difícil ainda de você tirar um pouco dessa mentalidade. O que, pra mim, assim, realmente, Amanda, eu gosto muito mais do bougie pela facilidade e pelo risco. Não que tenha diferença de risco, né? Os estudos mesmo já mostraram isso. Mas eu acho o fio guia muito mais drástico, assim, sabe? Eu não gosto muito de uma coisa dura, rígida, entrando numa via aérea, entendeu? Não é ótimo. Hã? Não é ótimo, Eu particularmente não gosto, eu gosto mais do bougie. Até porque eu tenho mais mão com o bougie mesmo.
Mas eu sempre tento o dos dois, assim, né? Eu fico com os dois sempre na mão. Mas eu acho que é mais. Eu fico mais tranquila de dar para um residente, por exemplo, o Bush do que o Fio Guia. Por quê? O Fio Guia tem a forma correta de você usar ele, tem a forma de você retirar ele, tem a forma de você inserir na via aérea também. E é muito mais difícil quando você tá do lado de fora ver em que ponto que a pessoa tá para poder fazer essa retirada e tudo. Então, eu acho que nesse quesito tem um pouco mais de risco quando você está auxiliando um residente. Quando você está fazendo e você visualizando, é diferente, porque você sabe os momentos de ir tirando o fio guia, né? Até que ponto você pode inserir, a forma certa de inserir. Mas de auxiliar, eu acho um pouco mais difícil, né? Um ponto importante a ser colocado, até sobre esse ponto, é que todos esses estudos, a grande maioria deles, dos pacientes, foi entubado com um videolaringoscópio. Sim. Então, a visualização externa por múltiplas pessoas é possível. Por volta de 75% a 80% nos dois estudos dos pacientes são entubados com videolaringoscopia. Que não é uma coisa que a gente tem tanta disponibilidade aqui no Brasil, né? Muitos lugares. Né? Então a gente acaba fazendo estudo para a nossa realidade. Mas de qualquer forma, não muda o fato de que o buge ainda parece ser uma melhor opção. Agora, daí fica sobrando a terceira discussão ainda, de entubar esse paciente no seco, sem nenhum dispositivo de suporte de via aérea, nem um buge, nem um fio guia, né? Como eu disse, né? Para mim, essa discussão ela é um ponto final, não existe essa discussão. Mas um ponto que eu acho que é importante a gente falar, né? Que não é porque você está vendo a via aérea que é uma via aérea fácil. As pessoas acham que, eu tô vendo ali corda vocal, epiglote, bonitinho. É só enfiar o tubo que ele vai passar lindamente. Não vai, gente. Não é tão simples assim, tá? É muito comum do tubo, ele na hora que você tá entrando ali, ele acabar desviando, indo pro esôfago, ele indo pro lado. Você não conseguir posicionar ele no lugar exato onde você tá. Então, assim, não é porque você está vendo uma via aérea que, na verdade, você vai conseguir entubar no seco. E aí você fica lá 20 mil horas. Eu já vi isso acontecendo muitas vezes, tá? Você fica lá tanto de tentando entrar, colocar, entrar e colocar, entre puxa, entre puxa, e a pessoa não consegue justamente porque não tem um dispositivo que auxilie ela a realmente colocar o tubo onde ele deveria entrar. Um dispositivo para guiar o tubo para onde ele deveria. O tubo é mole, ele pega, todas as estruturas no meio do caminho ainda podem dobrar o tubo, tirar ele do caminho. Eu até tive muita dificuldade para achar qualquer estudo que avaliasse a diferença entre fazer a intubação com fio guia ou buge versus não usar nenhum dispositivo, porque fora do Brasil isso é impensável praticamente realizar esse tipo de intervenção. Eu consegui achar um que colocava por volta de 70%, 60 e pouco, 70% a passagem de primeira tentativa de tubo sem nenhum guia. E aí você imagina de novo, por volta de 60 a 70%, um paciente a cada 4 ou um paciente a cada 3 que você vai falhar na sua primeira tentativa. Então isso é absurdamente impensável não usar o fio guia e, de novo, como a gente estava discutindo, não usar o buge, né? Infelizmente aqui no Brasil a gente ainda tem muito, eu sempre fiz assim, deu certo, né? E passado de geração a geração, e infelizmente por isso talvez a gente ainda esteja alguns anos-luz atrás de uma discussão que hoje em dia é totalmente diferente em outros lugares. Sim. Mas e aí, Joãozinho? O que você faz na sua prática clínica? Eu sei que você é buge lover, mas conta aí, como é que é geralmente quando você está trabalhando? Eu sou buge lover total. Minha primeira tentativa é sempre com buge. Eu gosto
Eu gosto muito do QE Grip, especialmente do Explica QED. o que é o Kiwi. O QE é a aplicação do buge já com o tubo colocado dentro do buge, de uma forma que você consiga, no momento que você passou o buge e confirmou a posição, já puxar tubo direto sem nenhum movimento de movimentação de cabeça para visualização, nem ter que pedir para outra pessoa passar o tubo ao redor do buge para você. O QID, que é é quando você já prende o tubo pelo exato, dentro com o final do buge. Existem algumas discussões, o Kovacs, que eu gosto muito dele, tem um livro de via aérea, ele discorda muito do uso do QE, ele não gosta. Ele apresenta uns pontos importantes até da discussão do QE, mas eu acho que na situação, especialmente na situação de uma sala de emergência muito caótica, você não tem ali tanta gente para ficar te ajudando na via aérea, ou APH, quando a gente faz APH, o QE em D faz com que você sozinho consiga manejar toda a via aérea sem precisar de ajuda de ninguém. Então, eu acho que ele tem suas utilidades muito, muito fortes. E as dificuldades que o Kovacs coloca, apesar de que eu considero que elas são muito válidas, ainda eu acho que elas justificam pela situação que a gente tem. E você, Amanda, qual que é a sua técnica preferida? Eu gosto muito do Kiwi também. Hoje em dia eu uso bem menos do que eu usava. Antigamente eu usava em todas as minhas intubações. Mas acho que mais pelos ambientes que eu mudei, assim, né? Hoje em dia eu tenho mais gente sempre do meu lado. Eu costumava usar ele muito porque eu fazia tudo sozinha, então já fazia tudo, era muito mais fácil. Mas hoje em dia, muito pelos lugares que eu trabalho serem lugares também muito acadêmicos e tudo, e tem muita gente de uma equipe muito grande, eu costumo dizer que o fio guia ele tem vida própria. Do nada, tipo, eu vou entubar outra pessoa. Do nada, você já vê o fio guia já tá dentro de um tubo. Alguém um fio guia dentro de um tubo e eu não sei como que ele foi para lá, mas alguém colocou. Então, geralmente, o tubo ele sempre vai estar com fio guia. Então, o que eu faço? Como hoje em dia eu não uso mais a técnica de Kiwi, eu deixo o bugie separado e eu deixo o fio guia dentro do tubo, sim. Porque que aí, o que eu faço? Eu laringoscopo e eu sempre decido, na minha laringoscopada, o que eu vou usar. Se vai ser bugie ou se vai ser fio guia. Não tem um motivo assim, tal via aérea eu vou usar bugie, tal via aérea eu não. O que eu sei é que via aéreas difíceis eu sempre uso bugie, porque pra mim é muito mais fácil. Uma via aérea ali, um Cormac 2, um 2A, até um 2B assim, posso ir com fio guia, não tenho problema com isso. Mas assim, um 2B para um 3 ali, eu já fico mais tendenciosa a usar o bugie. E segredinho, eu uso muito bugie para vias aéreas que eu não consigo ver muito bem. Então eu uso muito meio que uma intubação às cegas, assim. Não que a gente vá fazer isso, mas eu tenho mais segurança de usar o bugie, assim. Eu tenho mais manejo com ele, então eu tenho mais segurança. Aquela via aérea é muito difícil. Eu consigo me dar muito melhor com bugie e conseguir fazer o meu trabalho que eu precisava. Então eu sempre fico assim, eu deixo o fio guia dentro do bugie, dentro do tubo, arrumo o tubo do jeito certo, tá, gente? As pessoas acham que você faz um U com o fio guia, na verdade não é. É aquela posiçãozinha de taco de beisebol, né? Eu deixo ele lá arrumadinho, bonitinho. Mas aí, via aérea, optei pelo bugie, não tem problema. Já coloco o bugie, nesse meio tempo alguém tira o fio guia pra mim e depois coloco o tubo pelo bugie. Melhor dos dois mundos, tem as duas opções disponíveis e eu consigo me virar bem com as duas. Sim. Contanto que esteja usando um dos dois, eu acho que tá válido. Sim, exatamente. Eu não sou do time assim, só uso bugie, nem fio guia. Pra mim, o que você tem mais costume, o que você gosta mais, fica à vontade. Você só não tem a opção de usar no seco. Os residentes eu prefiro, quando eu tô com algum residente, alguma coisa, especialmente pacientes, os residentes que falam na PH, eu costumo preferir que eles usem o bugie mais pela questão de treino mesmo. Eu quero que eles treinem. Mas
Eu uso os dois, né? Uma hora uma hora outro, uma hora outro, porque eles precisam treinar com os dois dispositivos, né? Então. Lógico que eles usam o Buge para treinar Buge por aquela questão mesmo que a gente discutiu. Aumentar a sua capacidade com o Buge. Mas é que eu gosto do Buge demais. Eu tenho o meu próprio Buge dentro da minha mochila, que se não tiver no lugar, eu uso o meu. Exatamente. Acho que todo mundo, né? A gente sempre anda com um bugezinho na bolsa ali pro que precisar, porque o fio guia eu sei que nunca falta em lugar nenhum, mas o buge não costuma ter. Então o buge sempre fica na bolsa ali pra segurança. E é um dispositivo tão barato, 30, 40 reais cada buge. Sim. Considerar que o paciente vai ficar internado, vai para UTI, gastar 5 mil por dia, 10 mil por dia de UTI, 40 reais. 40 reais. Então. Uma via aérea salva. É isso, Amanda. Tem mais alguma coisa para você colocar? Acho que não, acho que mensagens finais, né? Elimine o seu ego. Ego na sala de emergência é uma catástrofe. Esqueça tuba seco. Tuba seco você faz em qualquer outro lugar, menos numa sala de emergência. A mensagem que fica é: toda via aérea na sala de emergência é uma via aérea difícil. Ai, mas o paciente é magro, tem reserva. Não. A gente sempre pressupõe que toda via aérea da emergência ela é difícil. E é por isso que a gente sempre vai usar o nosso melhor recurso. Toda via aérea da emergência é difícil. Se ela não é difícil anatomicamente, ela pelo menos é difícil fisiologicamente. Porque se ela não for difícil fisiologicamente, esse paciente não tem que estar na emergência. Exatamente. É o ponto, né? E a gente sempre presume o pior. É a famosa frase do emergencista, né? Espere pelo melhor, mas prepare-se para o pior. Então, falando em questão de via aérea, na emergência a gente sempre vai usar o nosso melhor recurso para o paciente na menor quantidade de vezes possível. Então, a gente sempre quer 100% de sucesso de primeira. Então, faça de tudo para que você conseguir. Se você precisar usar o melhor, o top do top do top do equipamento para conseguir isso, você vai usar porque é o nosso objetivo. A gente não quer causar mais dano para o nosso paciente. E seja um Buge Lover. Tenha o seu próprio Buge. Acho que são meus 3, 4 recomendações. Tenha o seu próprio Buge, treina Buge. Mesmo que você não aprendeu na universidade, se você acha que você não gosta, mas treine, aprenda, porque é um instrumento muito, muito válido para todos os pacientes. E a curva de aprendizado é muito grande, né? É muito rápida também. Ela é super rápida. Não é uma coisa que demora tanto, não. Mas é isso aí. Pessoal, agradecer a todo mundo que ouviu aí a gente. A gente quer saber qual é a sua opinião também, o que você acha. Buge, fio guia, ou opção errada, nada. O que você quer? O que você coloca? Vamos colocar uma enquete aí embaixo, responda a enquete, coloca também a sua opinião, escreve o que vocês acharem e fala que a gente está errado por qualquer motivo que seja. É isso aí. Amanda, brigadão. Obrigada, John. Tchau para vocês, pessoal.